Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal no Lab no Ar. E hoje trazemos para si mais um vídeo de preparação dos exames de admissão. E o conteúdo que nós trazemos para si hoje é sobre a sombra. Geralmente, já depois de você abordar todos os conhecimentos da geometria, a sombra é o último conteúdo que você há de ver nesta disciplina. Então, sendo a última unidade, depois de todo o conhecimento que você reúne, então já não há muita necessidade de a gente voltar a fazer mais sobre projeção dos sólidos desde o começo. Então, claro que você já tem todo este domínio de como projetar um sólido ou assim como uma figura plana. Então, hoje eu só vou trazer as partes mais importantes, que seria a continuidade de muitos outros exercícios que já passaram aqui neste canal, e vou estar aqui a ensinar os componentes ou os elementos importantes e como determinar uma sombra própria e uma sombra projetada. Simplesmente vamos introduzir aqui os mecanismos e os métodos simples para poder produzir esta dada sombra. E vocês já sabem como é que deve se representar um sólido num plano. E como introdução, eu escolhi uma matéria ou um exercício um pouco meio mais fácil para poder fazer com que vocês percebam mais ou menos como é que funciona o assunto de produção de sombras. Como vocês conseguem ver, temos aqui um sólido que é uma pirâmide triangular assente no plano frontal de projeção. Nós sempre percebemos que quando está no plano frontal de projeção, o sólido, a sua figura fica em cima do plano ou da linha de terra. Quando estiver assente no plano horizontal de projeção, nós vamos ver que o sólido nessa projeção ia estar virado para baixo do eixo de X. Então, a partir deste momento, nós conseguimos perceber mais ou menos como é que este sólido está. Então, temos aqui esta figura, que é este sólido assente no plano frontal de projeção. E daqui nós vamos poder demonstrar o procedimento de como é que nós podemos achar a sombra própria e a sombra projetada. Vou tentar explicar a partir deste primeiro exercício. Consideramos que o nosso sólido está nesta posição e o raio luminoso ele vem deste lado aqui. Se percebermos, temos aqui a resta A, ou os vértices A, B e C. O raio ele foca este lado e este lado, mas ele não consegue chegar a este lado aqui. Então, não conseguindo chegar a este lado, nós percebemos que aqui nós temos a sombra própria, este lado. E, consequentemente, a base, uma parte da base também será afetada. Então, tendo este lado aqui, já temos a sombra própria, é aquela que fica diretamente no sólido. E a sombra projetada é aquela que sai, que nós iremos ver a partir daqui como ela vai ficar a partir de todos os raios que nós vamos ver aqui. Vamos ver o raio luminoso, então fica nesta posição aqui. Então, temos aqui a sombra projetada, é aquela que fica embaixo, aquela que nós conseguimos ver normalmente quando percorremos a uma distância no Sol, aquela que fica embaixo. E a sombra projetada, a sombra própria, é aquela que fica, não intercepta o objeto. Se eu desse um outro exemplo, eu faria o seguinte. Eu acabo de mostrar para vocês aqui, desta maneira, esta parte iluminada, deste sólido que está na minha mão, chama-se parte iluminada. A parte que o raio solar, ou desta luz, não chega, que é este lado aqui, chama-se sombra própria. E a sombra que vocês conseguem ver aí no quadro, chama-se sombra projetada. Então, é mais ou menos isso que nós vamos tentar explicar aqui e perceber como é que nós fazemos as suas projeções através dos pontos que fazem interseção com a luz e o sólido, e daí nós encontramos a sombra. Então, sem mais delongas, nós agora vamos para poder encontrar, vamos poder colocar os elementos que fazem a composição para podermos achar uma sombra.
Para começar, nós temos que fazer um raio que o raio geralmente tem que ter 45 graus. O raio tem que ter 45 graus. Então eu coloco o meu nesta posição e vou abrir. Aqui é 0, conseguem ver 0. Então vou marcar 1, 2, 3, 4, 5. O L1. Estes são os dois elementos. Podem estar deste lado, podem estar deste lado, tanto faz, mas nós só queremos estes dois elementos para poder nos guiar até o nosso solo e depois de determinarmos aquilo que é a nossa sombra própria e a sombra projetada. Então, a partir deste ponto, ou deste raio luminoso, nós vamos criar um ponto ou uma linha que sai a partir do vértice até na linha de terra, que é o eixo de X. Então, seguimos com 45 graus. A partir do L2, nós criamos este raio assim, 45 graus, convencente. Temos aqui o raio luminoso L1 e a partir do vértice também vamos criar o outro também de 45 graus nesta posição. Fazemos assim, conseguimos perceber. E aqui também temos a partir do ponto V 45 graus. Tendo aqui 45 graus, nós percebemos que o nosso raio luminoso dá dois pontos. O primeiro é este, que sai a partir do V1 até no eixo de X, e o segundo a partir do L1 até, aliás, L2 até o eixo de X. Então, nós consideramos o raio que vai nos dar a sombra é o primeiro que chega no eixo de X. O primeiro que chega no eixo de X. Mas antes de colocarmos aqui como V sombra, aliás, não raio luminoso, mas sim V sombra, este raio luminoso aqui tem o ponto V sombra. Aqui vamos encontrar o ponto V sombra. Mas a partir do E1, no eixo de X, quando ele faz essa interseção com o eixo de X, ele vai dar origem ao ponto I. Então, aqui chama-se I, de interseção do raio ao eixo de X. E como nós já sabemos que o raio luminoso 2 chegou primeiro antes do ponto L1 chegou antes do L2, então aqui nós vamos ter este traço desta maneira, assim. Aqui, neste ponto aqui, nós teremos o V sombra. Temos aqui o V sombra. E deste lado, temos o ponto I. Este ponto I vai dar a interseção e vamos prolongar o L1. Nesta interseção, teremos que projetar. Aqui temos L2, I2, e deste lado nós vamos projetar o mesmo para dar origem a este ponto aqui, I1. Tendo aqui I1, e aqui temos I2, e aqui temos o V sombra, aqui nós vamos encontrar o ponto V sombra ou V virtual, que é a sombra virtual. Então, assim, o ponto V virtual. Este ponto V virtual, nós vamos fazer com que, a partir dos raios que estão na base, venham se unir até este ponto V virtual. Porque a sombra não pode vir e se encontrar diretamente aqui, com esses pontos da base. Daí que criamos duas linhas, que são tangentes. Essas tangentes somente surgem aqui na base. Vou lembrar, as tangentes elas vêm apenas aqui na base, não vêm no vértice. Então, vamos unir todas as tangentes ao V sombra virtual. Então, criamos este ponto aqui. Temos T1 linha e vendo que o ponto C deste lado é um ponto
que está iluminado. Então, a parte que está iluminada, esse ponto V, que é o vértice C, não há necessidade de a gente projetar este ponto até lá. Então, só iremos projetar o ponto A. Então, colocamos aqui também o ponto A. Criamos este ponto até aqui. Então, temos aqui o ponto T1. Então, temos as duas tangentes. O que é que nos falta neste ponto? Já temos aqui o ponto V sombra e o V virtual e as tangentes que saem da altura da base, que seriam V, T1, T2, aliás T2, T2. Então, eles já se encontram diretamente aqui, no eixo de X. Já se encontram no eixo de X. Encontrando-se no eixo de X, o que é que nós temos que fazer agora? A partir deste momento, nós percebemos que essas tangentes são as linhas que são conduzidas através da luz. Logo, percebemos que esta parte... Deixa-me só pegar... Percebemos que esta parte do ponto C ao ponto B, do ponto C ao ponto A, são as partes iluminadas. São as partes iluminadas. E do ponto A ao ponto B, do ponto A ao ponto B, é onde nós encontramos a sombra própria. Logo, aqui, nós já determinamos a sombra própria. Aqui, nós determinamos a sombra própria. Tendo aqui a sombra própria, nós temos também que determinar a sombra própria na altura do sólido. Só que sabemos que o ponto A, ou vértice A da base, é invisível. Logo, não há necessidade de nós criarmos a achura ou pintarmos a parte sombreada, porque está numa parte onde nós não conseguimos ver, mas conseguimos ver o ponto C, o ponto B. Esta parte aqui nós conseguimos ver. Esta parte aqui, onde se encontra a sombra própria, nós não conseguimos ver. Então, não há necessidade de a gente mexer aqui na altura. Deixaremos dessa maneira. Logo, o próximo passo que nós fazemos é criar raios de 45 graus a partir do ponto C, o ponto A e o ponto B, que vão diretamente se encontrar com os pontos C1, B1 e A1. Mas esses pontos geralmente devem se encontrar no eixo de X. Os primeiros a chegarem no eixo de X são os que nós vamos projetar e unimos com os que estão a sair aqui de baixo. Mas como nós já sabemos que esses pontos A, B, C já chegaram no eixo de X, então não há necessidade da gente poder criar mais outros pontos, ou criar mais tangentes ou linhas, porque já chegaram. Então, ao chegarem aqui, o ponto A sombra, ele vai coincidir aqui mesmo. Ponto A sombra vai coincidir porque já projetamos no eixo de X. O ponto A sombra se encontra na base e o B sombra também se encontra na base. E o ponto C sombra também se encontra na base. Logo, o que nos faz entender que a parte sombreada do nosso exercício ou do nosso sólido é esta, a partir das tangentes. Só que nós, criando o ponto B sombra para unir com o V sombra, não poderemos unir aqui no sombra virtual. Só apenas vamos projetar estes pontos a partir do ponto B até aqui e o ponto A até neste ponto. Nós vamos unir o ponto A sombra e o ponto B sombra, porque não podemos unir daqui até lá. Então, neste ponto aqui nós chamamos onde faz a quebra da sombra para podermos dar origem à parte sombreada e daqui nós determinarmos a parte da sombra projetada, que já encontramos primeiro a sombra própria. Agora só nos restava
poder determinar a sombra própria. Então, com o marcador, eu vou fazer. Então, daqui é só fazer a achura. Então, terminando assim, aqui temos a sombra projetada e deste lado temos a sombra própria. E apenas deixamos o exercício ou sólido mais claro. Então, chegando a este momento, nós terminamos com mais uma execução e no próximo exercício prometemos trazer um exercício um pouco mais complexo que vai fazer a determinação de alguns pontos que não podemos demonstrar aqui, como os pontos de quebra e assim como os outros pontos virtuais que não podemos aqui colocar. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, dá um like e partilhe este vídeo com os outros e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!